O Asclépio. Estudo do versículo 11 ao 15. A regra desse ser duplo, quero dizer, o ser humano, é antes de tudo a piedade, que tem por consequência a bondade. Mas esta bondade não se mostra em sua perfeição, se não foi fortificada contra o desejo de tudo que é estranho ao ser humano, pela virtude do desprezo. É necessário tomar por estrangeiras, e tudo no ser humano é parente do divino. As coisas terrestres que se possuem para satisfazer aos desejos do corpo são chamadas, muito bem, possessões, pois não nasceram conosco, mas foram adquiridas por nós após o nascimento, e é daí que lhes advém o nome de possessões. As coisas deste tipo são estranhas ao ser humano, mesmo o corpo. Por consequência, devemos desprezar não somente os objetos de nossos apetites, mas a fonte de onde decorre em nós esse vício do apetite. Pois, segundo a direção mesmo que me faz seguir o rigor do raciocínio, o ser humano não deveria ser humano senão na medida em que, pela contemplação da divindade, despreza e desdenha a parte mortal que lhe foi unida pela necessidade que tem de cuidar do mundo inferior. Com efeito, para que o ser humano seja completo em cada uma de suas partes, observa que foi dotado em cada uma delas 4 elementos principais, as mãos e os pés que fazem respectivamente 2 pares e que, com os outros membros corporais, lhe permitem estar ao serviço da parte inferior, isto é, terrestre, do mundo, e da outra parte estas 4 faculdades, o espírito, o intelecto, a memória e a previdência, graças às quais conhece as coisas divinas e as contempla. Daí advém o fato do ser humano escrutar com uma inquieta curiosidade as diferenças das coisas, suas qualidades, suas operações, suas grandezas, e que, todavia, entravado pelo peso maligno e a influência de um corpo muito forte para ele, não possa penetrar as verdadeiras causas da natureza. Assim, este ser humano feito desta forma, que recebeu do Deus Supremo o encargo desse serviço a esse culto, se vela pela ordem do mundo através de um trabalho bem ordenado, se honra a Deus piedosamente, se obedece de maneira digna e conveniente à vontade de Deus nas tarefas que lhe foram confiadas. Um humano assim, que recompensa deverá receber? Pois, por ser o mundo obra de Deus, o que com diligência conserva e aumenta a beleza do mundo coopera com a vontade de Deus, posto que emprega seu corpo e consagra todo dia seu trabalho e seus desvelos a adornar a beleza que Deus criou com uma intenção divina. Que recompensa deverá receber, a não ser aquela que receberam nossos pais maiores e que, em nossas mais ferventes súplicas, desejamos receber um dia de maneira análoga, se assim quiser a vontade divina, isto é, uma vez concluído o nosso serviço, exonerados da vigilância do mundo material e livres dos laços da natureza mortal, Deus nos reconduza, puros e santos, à condição normal da parte superior de nós mesmos que é divina. O que dizes é justo e verdadeiro, ó Trismegistos. Tal é com efeito a recompensa que aguarda aos que levam uma vida de piedade para com Deus e de atento cuidado com o mundo. Em contrapartida, os que tenham vivido no mal e na impiedade, além de sentir que o retorno ao céu lhes é negado, são condenados a passar a corpos de outra espécie em virtude de uma migração vergonhosa, indigna da santidade do espírito. Segundo a marcha que segue teu discurso, ó Trismegistos, relativamente à esperança da imortalidade futura, as almas correm grande perigo nesta vida terrestre. Certamente, porém isso para uns parece algo inacreditável, para outros algo fabuloso, para outros inclusive algo ridículo. Pois, que coisa doce é com efeito, nesta vida corporal, o gozo proveniente dos bens possuídos. Este prazer, como se pode dizer, prende a alma pelo cólon para que o ser humano se prenda a esta parte dele pela que é mortal, e além do mais o vício, invejoso da imortalidade, não suporta que alguém reconheça sua parte divina. Posso afirmar-te, como profecia, depois de nós, já não haverá amor sincero à filosofia, a qual consiste no único desejo de melhor conhecer a divindade por meio de uma contemplação habitual e uma santa piedade, pois muitos já estão corrompendo de inúmeras maneiras. De qualquer maneira a fazem incompreensível e de que forma corrompem de inúmeras maneiras. Da seguinte maneira, ó Asclépios, através de um trabalho cheio de astúcia, misturam-na com diversas ciências ininteligíveis, a aritmética, a música e a geometria. Porém, a filosofia pura, aquela que depende apenas da piedade relativa a Deus, não deve se preocupar com as outras ciências, a não ser para admirar o retorno dos astros à sua posição primitiva, suas posições pré-determinadas e o curso de suas revoluções obedecendo à lei dos números para, por meio do conhecimento das dimensões, das qualidades,
das quantidades da terra, das profundezas do mar, da força do fogo, das operações da natureza dessas coisas, sentir-se levado a admirar, adorar, bendizer a arte e a inteligência de Deus. A formação musical confere apenas o conhecimento de como se ordena este conjunto do universo que plano divino distribuiu as coisas, pois esta ordem, em que as coisas foram reunidas em um mesmo todo por uma razão de artistas, produzirá uma espécie de concerto infinitamente suave e verdadeiro, com uma música divina. Desta forma, os humanos que virão depois de nós, enganados pela astúcia dos sofistas, deixar-se apartar da verdadeira, pura e santa filosofia. Adorar a divindade com um coração e uma alma simples, venerar as obras de Deus, louvar a vontade divina que é a única a estar infinitamente plena de bem. Tal é a filosofia não maculada por nenhuma maligna curiosidade do espírito. Mas isto é o suficiente quanto a esse tratado. Comecemos a falar do sopro, o pneuma e de outros temas semelhantes. No princípio existia Deus e Ire, que é a forma pela qual os gregos designam a matéria. O sopro estava com a matéria, ou melhor, estava na matéria, porém não da mesma maneira que estava em Deus ou que estavam em Deus os princípios de onde o mundo tirou suas origens. Pois se as coisas não possuíam ainda existência, posto que não haviam sido produzidas, nem por isso existiam menos naquilo que deveriam nascer. Pois carente de geração, não se diz somente das coisas que ainda não foram produzidas, mas também das coisas que não possuem poder de engendrar, de modo que delas nada pode nascer. De start, todos os seres que possuem em si a faculdade natural de engendrar são, por este mesmo fato, capazes de engendrar, e deles pode nascer alguma coisa, mesmo no caso de terem nascido de si mesmos, pois ninguém duvida do fato de que dos seres que nascem de si mesmos, possam nascer facilmente os princípios de onde as coisas tiram sua origem. Consequentemente, Deus, que existe sempre, Deus eterno, não pode ser engendrado nem o poderia ter sido. Foi sempre será. Esta é, portanto, a natureza de Deus, que saiu de si mesmo completamente. Enquanto a natureza material e o sopro, por mais evidentemente que sejam não engendrados desde o princípio, têm em si o poder e a faculdade natural de nascer e de engendrar. Pois o princípio da geração é uma das propriedades da matéria. Esta possui em si mesmo o poder e a capacidade fundamental de conceber e dar à luz. É, pois, capaz de engendrar por si só, sem o concurso de nenhum elemento estranho. Contrariamente, aqueles seres que não possuem a faculdade de conceber a não ser através da cópula com outro ser, devem ser considerados como seres limitados, de forma que o espaço, que contém o mundo e tudo que se encontra nele, é evidentemente não engendrado, possuindo como possui em si mesmo um poder de geração universal. Por espaço, entendo aquilo em que o conjunto das coisas está contido. Pois todo esse conjunto não teria podido existir se não houvesse espaço para conter o ser das coisas, pois nenhuma coisa pode existir sem que se lhe tenha preparado um lugar. E também não poderiam ser discernidas nem as qualidades, nem as magnitudes, nem as posições, nem as operações das coisas que estivessem em parte alguma. Portanto, também a matéria, quando ainda não havia sido engendrada, continha, entretanto, em si mesma, o princípio de toda geração, pois oferece às coisas um seio inesgotavelmente fecundo e adequado para sua concepção. Eis então no que se resume toda a qualidade da matéria. É capaz de engendrar embora não seja engendrada. Bem, se toma parte da natureza da matéria o ser capaz de engendrar, disto resulta que esta mesma matéria é absolutamente capaz de gerar o mal. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente "Eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.